Hoje o culto está sendo um pouco mais estendido, os irmãos têm um pouco de paciência. Vale mais um dia na casa do nosso Deus do que em qualquer outra parte do mundo. Eu quero, nesta oportunidade, saudar os queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus, dizer que eu continuo alegre. Eu não estou. Estar é uma condição. Estar é uma coisa do momento. Eu posso estar agora, daqui a 5 minutos não. Mas se eu continuo, estou usando aqui um gerúndio, um verbo em continuidade, aconteça o que acontecer, eu estou alegre. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, disse Abacuque. Eu quero ler com os irmãos aqui, uma passagem bastante conhecida, inclusive nós lemos sempre durante a ministração da Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. É uma passagem muito conhecida. E hoje nós queremos falar sobre o fato de alguém tomar a Santa Ceia ou participar da Santa Ceia. Mas, pastor, isso é a mesma coisa, não é? Aparentemente parece que é a mesma coisa. Tomar é uma coisa, participar é você se integrar, é você fazer como diz aqui, fazer em memória de mim, é você fazer com o seu coração aberto, contrito e reconhecendo o que o Senhor Jesus fez no teu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. Não é crítica, é simplesmente uma instrução, mas nós já passamos por vários locais, várias igrejas. Nós observamos que muitos irmãos ainda não sabem o verdadeiro significado da Santa Ceia. E por não saber o significado, ele simplesmente toma. O pão passa, ele pega, põe na boca, embora. O cálice passa, ele pega, toma. Não é isso. Jesus disse que é para fazermos em sua memória, para participarmos. Então, disso é que eu quero falar. Mas lendo esse texto, eu gosto muito de examinar a palavra de Deus, eu gosto de buscar os porquê. Às vezes eu quero ler, vamos supor, o capítulo 11 de 1 aos Coríntios. Se eu me deparo com uma frase que me prende a atenção, eu não vou à frente, eu paro ali e fico pensando, mas meu Deus, por quê? Mas como pode ser isso? E o Espírito Santo vai e nos mostra, porque a função dele é essa, é nos ensinar, é nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos falou. Portanto, não leia a palavra de Deus como se lê um livro de história. Leia como se fosse a boca de Deus falando com você naquela hora, porque realmente é isso. E me chamou muito a atenção, como disse, eu quero falar sobre o fato de tomar ou participar da Santa Ceia. Mas eu quero fazer algumas considerações sobre uma palavrinha que o apóstolo São Paulo fala aqui e que me chamou a atenção, irmão. Eu fiquei esta semana encucado com isso. Mas pastor, mas com uma palavrinha o senhor ficou encucado? Sim, porque eu gosto de descobrir as coisas. E a palavra de Deus ela é revelada dessa forma. Quando você tem alguma curiosidade que o Espírito Santo vem, meu filho, é isso. Esta palavra está ligada na primeira frase do versículo 23. Alguém pode ler? Até Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu parei para pensar. Ele está falando sobre o que aqui neste capítulo? Sobre a ceia. Quando Paulo escreveu isto aqui, Jesus já tinha ministrado a primeira ceia. Os
irmãos conhecem a história, pediu para os discípulos prepararem a Páscoa, e enquanto os discípulos comiam, ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo. Tomou o cálice e disse: isto é o meu sangue. E Paulo foi o último dos apóstolos a se converter. Ele mesmo fala isso: eu fui o derradeiro dos apóstolos. E quando ele escreveu isso aí, a igreja já ministrava a ceia. Desde no capítulo 2 de Atos, os irmãos perseveravam unânimes na oração, na comunhão e no partir do pão. Esse partir do pão também era a Santa Ceia. Não só o Diego não tem, eu vou partir o meu pão com ele. Não, era a Santa Ceia. E ele já, diante desse quadro, os discípulos já tinham participado, Jesus já tinha ministrado, a igreja já ministrava a Santa Ceia, isso já fazia parte da liturgia da igreja. E ele diz: o que eu recebi do Senhor, isso me chamou a atenção. Aí eu fui pesquisar, eu falei: Senhor, eu não posso ficar com isso. Para quem ouve, parece uma dúvida simples, mas para mim foi muito profundo, irmãos. E eu pude meditar, e para isso eu tive que voltar lá na conversão de Paulo, para poder pegar desde o começo da vida dele, para que eu pudesse entender que ele realmente não recebeu de ninguém, ele recebeu diretamente de Deus, apesar de já ser uma liturgia, de fazer parte da liturgia da igreja, e a igreja já está cumprindo esse mandamento. Queria que alguém lesse Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 12. Um irmão lê do 9 ao 12 e outro do 17 ao 20. Por favor. Fala da conversão de Paulo. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Do 9 ao 12. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Pode ler ainda do 17 ao 20, por favor. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Mas pastor, o que tem esse texto que o senhor está falando? Primeira coisa é que quando Paulo ficou cego, foi para Damasco, para a casa de Judas, tem versão que fala Simão, o curtidor. Paulo ficou 3 dias em oração. Quem aqui já orou 3 dias direto seguido? Eu nunca. Gostaria de ter essa graça e esse tempo que nós não temos. E ele já começa o seu ministério orando, já começou ele como novo convertido, orando. Paulo, recém-convertido, 3 dias orando. Isso chama muito a nossa atenção. Quer entender, quer saber, quer receber revelação, quer entender os mistérios de Deus? Olha, dedique tempo à oração. E ali nós vemos esse Ananias, a Bíblia diz ali que ele era um discípulo. Guarda bem que discípulo não é apóstolo. Jesus tinha vários discípulos, uma ocasião ele enviou 70 discípulos. Outra ocasião, pelo discurso de uma passagem que nós ainda vamos ler aqui, foi quando ele disse que ele era o pão da vida, o povo se escandalizou. Diz a Bíblia que muitos dos seus discípulos o abandonaram. E ele virou para os 12 que foram constituídos apóstolos e perguntou: vocês também querem ir? Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, Ananias não era um apóstolo,
era um discípulo como você é um discípulo do Senhor Jesus. Discípulo é seguidor, discípulo é aluno, discípulo é aquele que aprende dele. Então vocês não são discípulos do pastor Joab, são discípulos de Jesus. E Ananias era um dos discípulos. Depois Paulo sai dali, vai ser no versículo 19, presta atenção para onde ele foi. E tendo comido, ficou confortado. Esteve salvo alguns dias com os, não foi com os apóstolos. E ali depois ele já foi pregar a palavra de Deus. É lógico que ele já conhecia, ele já era um teólogo, ele foi criado aos pés de Gamaliel, mas era cego como Nicodemo, era mestre de Israel, mas não entendia acerca do novo nascimento. Então, Paulo passou esses 3 dias orando, não aprendeu de apóstolo nenhum. Como diz o versículo 19, ele ficou com os discípulos. Depois dali, Paulo ficou 3 anos fora. Nós podemos ver aqui em Gálatas, ele fala uma coisa interessante que confirma o que nós estamos dizendo. Gálatas de 1, versículos 11, 12, depois do 17 ao 24, um outro irmão lê, por favor. Gálatas 1, 11, 12, depois do 17 ao 24. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. 17 ao 24. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum dos outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Lê de novo o versículo 12, por favor. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele recebeu direto do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quando ele se converteu, a igreja já estava todo vapor, milagres, maravilhas acontecendo, e ele não teve contato nenhum senão com Pedro e Tiago, irmãos do Senhor. Aí alguém pode dizer, mas Paulo pode ter lido um dos 4 evangelhos, porque todos os 4 evangelhos falam da ceia, mas tem um segredo. João fala da ceia de uma forma diferente. Mateus, Marcos e Lucas falam diretamente da ceia. João, no capítulo 17, fala da oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. João, Evangelho de João 17. E no final, começa o capítulo 18, dizendo que Jesus saiu dali, daquela ministração, daquela oração, e foi para um horto. E os outros dizem que Jesus ministrou a ceia e foi para o jardim do Getsemane. Então, eu creio que foi na mesma ocasião. Então, indiretamente, podemos ver João também descrevendo esse fato da Santa Ceia. Aí, como disse, alguém pode dizer, mas Paulo se converteu, quem sabe ele leu a carta de Mateus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, ou o Evangelho de João. Irmão, isso não é possível. Isso não aconteceu. Por quê? Eu fiz umas anotações aqui. O Evangelho de Mateus foi escrito no ano 60 depois de Cristo. Guarda isso. Em que ano? 60. Marcos escreveu entre 55 e 60. E 60. Então não tem uma data definida. Ninguém sabe o dia certo. Foi entre 55 e 60. Pode ter sido 56, 7, 8, 9, 60. Pode ter sido no final do ano 55. Amém? Lucas escreveu o seu evangelho entre o ano 60 e 63. Então, o mesmo discurso de Marcos.
e escreveu Atos dos Apóstolos em 63. João escreveu o seu Evangelho e as suas 3 cartas que estão lá antes do Apocalipse, durante os anos que vão entre 80 a 95. No espaço de 15 anos ele escreveu, mas ninguém fala, João escreveu no ano 81, no ano 80, no ano 90, não. Os teólogos dizem, os historiadores, entre esse período. E quando foi escrita a carta aos Coríntios? No ano 55. 55. Então era impossível ele ter lido a carta de João, porque ele escreveu primeiro do que Mateus. Mateus escreveu em 60, ele em 55 ou 56. Marcos escreveu entre 55 a 60. E ele não tinha visto nenhum dos apóstolos, senão a Tiago e a Pedro. Então ele não aprendeu nem com Marcos, nem com Mateus. Lucas não era apóstolo, Lucas era um médico que não presenciou os fatos, ele pegou a informação, pode ler Lucas capítulo 1 e Atos capítulo 1, ele escreve a um discípulo chamado Teófilo, e fala que ele ajuntou os relatórios daqueles que acompanharam e escreveu o livro de Lucas. E foi entre 60 a 63. Paulo escreveu em 55, então ele não pode ter lido as cartas de Lucas, né? E nem Atos dos Apóstolos, que ele mesmo fez parte do livro de Atos. Grande parte do livro a partir do capítulo 9 de Atos, Atos dos Apóstolos só fala de Paulo, até o final só fala de Paulo. Começa o capítulo 9 falando da conversão e termina Paulo servindo a Deus preso em liberdade em Roma, preso em casa de um soldado. E o Evangelho de João, então, é que Paulo não leu mesmo, porque foi escrito no ano entre 80 e 95. E se ele não teve contato com nenhum dos apóstolos, eu encontrei e pude tirar a minha dúvida que ele verdadeiramente recebeu do Senhor. Ele passou vários períodos em oração, ele aprendeu diretamente do Senhor. E nós aprendemos alguma coisa diretamente do Senhor? Eu aprendo alguma coisa diretamente do Senhor? Você aprende alguma coisa diretamente do Senhor? Ah, pastor, mas como que eu posso fazer isso? Ó, Paulo começou o seu ministério orando. Paulo foi o apóstolo que mais incentivou o povo a orar. Orar sem cessar, orar em todo tempo, levantar as mãos, né? Mãos santas no santuário. Paulo foi um homem de oração. E a Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que esperam na sua misericórdia, para aqueles que o buscam. Então, para que nós possamos ter a experiência de Paulo, crescer e termos revelação da palavra, recebemos inclusive até vitória, solução para os nossos problemas, respostas para as nossas indagações, como eu tive. Senhor, como pode ser isso? Ele recebeu de ti, mas a igreja já ministrava os apóstolos também, e eu cheguei a essa conclusão aqui. Então, o segredo de Paulo era esse aí: orar e passar a maior parte do seu tempo na presença de Deus. Queria que alguém lesse de novo Atos 9, versículo 9, e a parte B do versículo 11, só o finalzinho do versículo 11. 9. Alguém lê? Ele esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E a última frase do versículo 11. Pois eis que ele está orando. 3 dias sem comer e sem beber. O que ele estava fazendo? Jejuando. E nós, irmãos, jejuando. Vamos jejuar, irmãos, vamos orar, vamos dedicar mais momentos à oração. Não precisa passar os 3 dias de Paulo. Você trabalha, tem seus compromissos, seu filho, sua casa para cuidar. O Vinícius chega em casa do trabalho mortão, mas a Letícia já está cansada de lutar com o Juninho lá. Amor, cuida dele para mim. Estou morto aqui, mas é isso aí. Então, isso quer dizer, tem pouco tempo, mas o tempo que você tiver, ou deita mais tarde, ou acorda mais cedo, mas dedica tempo para a oração. Orar não é falar muito. Fala com Deus 5 minutinhos todo dia, mas marca esse compromisso, ó, vou falar com o Senhor.
e tempo para ler a palavra de Deus. Porque Paulo era um que estudava a palavra de Deus, era um que lia, era um que tinha informação, por isso que ele teve revelação. E olha só como é muito importante isso. Alguém lê Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 1 Pedro 5, 7. Esses dois versículos, Filipenses 4, 6 e 1 Pedro 5, 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. Aí, por favor. Pastor, mas como que eu vou orar? A gente está ensinando, oração, súplicas com ação de graça. Infelizmente, o conceito de oração para muitos de nós é esse aqui, ajoelhar, Senhor, me dá, Senhor, quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu estou triste, Senhor, eu estou assim, Senhor, eu. Mas ali diz, a oração e súplicas. Então, e é uma conjunção, oração é uma coisa e súplica é a outra. Nós somente suplicamos, nós somente pedimos, nós somente queremos, mas não oramos e nem rendemos ação de graça. Se nós pararmos para agradecer tudo que Deus fez na nossa vida, não sobra tempo para a gente pedir nada. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, primeiro ele ensinou a reconhecer a paternidade de Deus, Pai Nosso que está no céu, reconhecemos a santidade de Deus e nos propôs a santificar o seu nome, santificado seja o teu nome, mas seja é um verbo impessoal, seja feito um cafezinho para nós aqui, mas quem vai fazer? Seja feito um almoço para a gente aqui depois do culto, mas quem vai fazer? Por isso que Deus deixa este verbo neste tempo. Jesus deixou este verbo. Seja feita a tua vontade, seja santificado o teu nome, através da minha vida, através de mim, na vida do meu irmão. Aí depois que louva a Deus, reconhece a paternidade, a grandeza, santifica o nome do Senhor, aí é que vai pedir o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Primeiro a ação de graças, e nós não oramos dessa forma. Nós já ajoelhamos pedindo, e muitas das vezes até de maneira, desculpa o termo, estúpida, desrespeitosa, dando ordem para Deus. Senhor, eu quero, Senhor, eu determino, Senhor, eu declaro. Não, nós não determinamos nada, não declaramos nada. Nós vemos muito já nesses movimentos neopentecostal. Declaro, eu determino, eu profetizo a bênção na tua vida. O Espírito Santo está te usando, que a profecia é pelo Espírito, não é quando eu quero. Pedro disse que nenhum homem, nenhuma profecia foi feita por vontade humana, mas homens santos falaram por inspiração do Espírito de Deus. Então, eu determino, eu profetizo, irmãos, foge disso aí e não ore desse jeito. Chega com reverência, com temor, ofereça a Deus o seu louvor, a sua adoração, ofereça a Deus um jejum, ofereça a Deus a sua vida, ofereça a Deus parte do seu tempo para ler a sua palavra, como fez Paulo. Então, por favor, leia 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos ver agora os dois versículos juntos? Filipenses 4,6 e 1 Pedro 5,7. Vamos ler junto. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Então este era o segredo de Paulo de receber revelações que todo mundo já praticava. Agora presta atenção, o único apóstolo que fez menção de reforçar e de falar e de orientar e ensinar isso foi Paulo. Por quê? Porque não recebeu de homem, recebeu do Senhor. Nem tudo você aprende e recebe do pastor, do professor da escola, do dominical, do obreiro, do seu pai, da sua mãe. Muitas coisas você vai receber diretamente de Deus. Passamos agora a falar sobre a Santa Ceia do Senhor.
Muita gente não sabe o significado da Santa Ceia. Por isso, que ao invés de participar, toma. Jesus disse, nesses versículos que nós lemos de 1 Coríntios 23 a 26, Paulo diz que recebeu do Senhor. E no finalzinho, ele fala, fazer isto em memória de mim. Então a Santa Ceia é um memorial. A Santa Ceia é uma lembrança do sacrifício expiatório de Cristo lá na cruz. Por isso que tem diferença entre comer e participar. Quem come, mas quem participa, ô Senhor, está com o pão na boca, ainda mastigando, Senhor. Obrigado por ter levado sobre si as minhas enfermidades. Obrigado por ter morrido em meu lugar na cruz. Senhor, eu era miserável, eu era ladrão, eu era adulto, eu era prostituta, eu era isso, eu era aquilo.